O casamento de Tobias com Sara tinha demorado muito. Então Tobias pediu ao anjo Rafael, que se apresentava com o nome de Azarias, né, que fosse até a cidade encontrar o Gabael para receber o dinheiro e entregar o recibo, né, do motivo daquela viagem. Então, o anjo Rafael, que se apresentou com o nome de Azarias, foi até Gabael, né, aquela cidade da Média, e trouxe, se apresentou e também conseguiu trazer o Gabael, primo de Tobi. Mas, como demorou muito esse casamento e o sogro, né, querendo que ele ficasse, ele pensou nos pais. A mãe todos os dias ia para o alto, olhar as estradas para ver se o filho estava de volta. E já se encontrava com muito sofrimento. E o Tobi se perguntava: por que será que meu filho tarda tanto? Por que será que se demora? Teria Gabael morrido, falecido, e não tem quem restitua, que receba esse recibo e restitua esse dinheiro? Foi quando o anjo disse: é melhor, Tobias, você vir comigo, vamos ao encontro do seu pai e da sua mãe, que estão muito aflitos, e sua esposa, e as servas, os camelos, os gados, os carneiros, toda a caravana que se desloca vagarosamente, chegarão depois. Ele concorda, mas o anjo diz assim: leve consigo o fel do peixe, né? Então, ao ver na estrada Tobias, sua mãe sai correndo numa alegria imensa para dizer a Tobi que seu filho estava de volta. E ao chegar, eles antes oraram, agradecendo a Deus. E colocou sobre os olhos do seu pai o fel do peixe. E logo as escamas caíram e ele conseguiu voltar a ver. Então, muita alegria, muitas orações. E Tobi diz para Azarias. Então ele falou-lhe discretamente: bendizei o Deus do céu e dai-lhe glória diante de todo o ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração, acompanhada de jejum, e a esmola é preferível aos tesouros do ouro escondido, porque a esmola livra da morte. Ela apaga os pecados e faz encontrar misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado são os seus próprios inimigos. Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas, porque eras agradável ao Senhor,
Foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio a Sara, mulher do teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor. Ao ouvir essas palavras, todos caíram de joelhos em oração, com os rostos voltados para a terra. Mas o anjo disse-lhes: a paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhes graças, pois com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Acabando de dizer estas palavras, desapareceu diante deles, e eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Então, o que me chama a atenção nesse texto belíssimo do passado, né? Antes de Jesus, o povo judeu, o povo de Israel, os profetas, os médiuns, proclamavam a existência do Deus único, e eles foram os primeiros na face da terra a divulgarem a certeza de que só existia um Deus, Senhor de todas as coisas, Senhor da vida. E aí, Tobi, sua esposa Ana, o filho Tobias, e toda essa história maravilhosa de parentesco, cidades distantes, escravidão e as provas, os momentos de queda, porque Tobi pediu para que Deus o levasse. Mas aí o anjo aparece para acompanhar Tobias na viagem, encontra um parente, encontra Sara, que por toda aquela redondeza era considerada amaldiçoada, porque as 7 vezes que tentou casar, os maridos morreram na primeira noite, na noite de núpcias. E Tobias, orientado pelo anjo, fez com que a maldição, esse demônio, esse espírito, né, perseguidor, vingativo, fosse afastado. Então, Azarias orientou para que ele não tocasse em Sara e apenas orassem. O mais importante não é o símbolo de queimar o fígado do peixe, né? Mas as orações que eles fizeram e deram a condição do anjo Rafael retirar o espírito inimigo, vingador de Sara e da família, porque Sara era filha única e Tobias também era filho único. E os 3 dias seguintes, eles não se tocaram. E eu li textualmente como foi que Tobias se dirigiu a Deus para tomar Sara como esposa, não como um pagão, como um animal, como um cavalo ou um bicho qualquer, para o cruzamento, né, macho e fêmea, mas como seres pertencentes a Deus, para procriarem e trazerem a descendência da sua tribo, da sua fé, fosse perpetuada entre o seu povo. Então, quando Tobi oferece metade dos seus bens
o anjo Rafael, que se apresentou como Azarias, ele disse que não, até mesmo dando a metade de tudo que ele tinha, de tudo que ele tinha trazido do casamento com Sara, não seria suficiente a gratidão a essa criatura que cuidou e livrou Tobias de tanto sofrimento, de tantas armadilhas, né? E ele diz na frente de todos que tinha cumprido a missão, que quando eles pensavam que ele comia, ele não comia. Quando pensavam que ele bebia, a bebida dele jamais poderia ser vista pelos homens, que tinha que voltar ao Pai que lhe enviou, e no meio, no centro da sala, ele se desmaterializa. Ele some. E todos prostrados, com a cabeça no chão, oravam durante 3 horas e depois foram autorizados a divulgar as belezas de Deus, da imortalidade, da materialização de espírito, da desmaterialização de espírito, da imortalidade da alma, das preces sinceras que são elevadas a Deus. Não interessa a linguagem, interessa o sentimento, porque em várias línguas, em todos os tempos, em toda maneira de crer, várias, inúmeras, centenas, milhares de formas de crer em Deus, ou temendo-o, ou entendendo hoje nós que Deus é o amor puro e que tem suas leis perfeitas para nos ajudar, nos corrigir e nos libertarmos de nossos próprios erros. Não importa. O que importa é o sentimento. E já acontecia desde a época das cavernas, o registro antropológico de todos os períodos históricos da humanidade, os fenômenos espirituais, a materialização, a desmaterialização, a comunicação entre o mundo físico e o mundo extrafísico, entre a dimensão espiritual e a dimensão material, a presença de desafetos, de inimigos, de vingadores e a presença dos anjos, que a palavra anjo quer dizer mensageiro, nosso anjo de guarda, os espíritos amigos, os espíritos benevolentes, bem-aventurados, que vêm nos socorrer. E através da oração sincera, muitos nos libertamos dos grilhões, dos erros do passado, vinculados àqueles seres que ainda se encontram prisioneiros dos fatos no plano espiritual. Então, muito obrigada pela atenção. Essa história é maravilhosa para mim, eu acredito que para vocês também. Se já conheciam, vão recordar comigo. E até a próxima oportunidade. Um abraço fraterno.